Oi, gente! Eu demorei um pouco mais do que o previsto, mas voltei para a gente continuar o nosso papo sobre os benefícios das oficinas de teatro. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre autoconhecimento e como as oficinas de teatro podem auxiliar nesse processo. Autoconhecimento, como o próprio nome já diz, é o ato de conhecer a si mesmo. Mas não vamos falar aqui sobre uma busca profunda do ser ou sobre um caminho místico a ser percorrido. Nada disso. Nós vamos falar sobre autoconhecimento no sentido de tomar conhecimento sobre os próprios comportamentos, nas mais variadas situações, no sentido de tornar as nossas ações e reações conscientes. Esse conceito que eu utilizo hoje está ligado ao behaviorismo radical, criado por Skinner, um psicólogo, inventor e filósofo norte-americano. O behaviorismo é o ramo da psicologia que estuda o comportamento. O behaviorismo radical busca a raiz do comportamento e considera que o ambiente físico, químico e social influenciam no repertório comportamental e se interessa para a função que o comportamento exerce na experiência de um determinado sujeito. De acordo com Skinner, para que o indivíduo possa estar consciente de si mesmo, a cultura que ele está inserido tem participação fundamental. Essa cultura, no sentido daquilo que o cerca, é chamado de comunidade verbal e seria através dela que aprendemos a descrever os nossos comportamentos e mais tarde o nosso mundo interior. Seria quando a comunidade verbal questiona o indivíduo a respeito de seu comportamento que ele precisa descrever o que está sentindo ou por que se comporta de determinada maneira. Mas calma, pensa comigo. Quantas vezes tu já olhou ao teu redor e te sentiu diferente da maioria? Ou então o contrário, identificou semelhanças em um grupo de pessoas? Seja no modo de se vestir, estilo musical, formas de agir ou reagir em determinadas situações, não importa. Mas o fato é que é quando essas diferenças e semelhanças gritam que sentimos a necessidade de entender e descrever o nosso comportamento. Não no sentido de explicar para o mundo, mas no sentido de entender quem somos nesse espaço. É um bate-papo da gente com a gente mesmo, entende? O autoconhecimento seria, então, o momento em que eu sou capaz de descrever e entender e diferenciar as reações que ocorrem no meu organismo a partir de um determinado estímulo. E então, eu passo a ser capaz de prever determinados comportamentos e exercer o autocontrole quando for o caso. Sim, autocontrole tem relação direta com o autoconhecimento. Mas eu acho que a gente podia agora falar num contexto de oficina de teatro. Um jogo de improvisação, pode ser? O jogo é o seguinte: duas pessoas entram em uma loja para comprar um sapato vermelho que está na vitrine e que é a última moda. Porém, só tem um par de sapato. E como as duas pessoas vão resolver isso? Aí vamos supor que um dos alunos que está em jogo resolva a cena como se tivesse espancado o outro personagem e saído correndo. Aí, o professor atento diz o seguinte: vocês agora vão repetir essa cena, mas não podem usar nenhum tipo de violência, seja física ou verbal. Tem que resolver de outra forma. Aí, ao repetir a cena, o mesmo aluno vai precisar trazer uma maior consciência sobre as suas ações. Vai precisar identificar quando ele tem vontade de discutir ou de bater no outro para resolver o problema estipulado. Vai ter que entender esse desejo, observar com mais atenção o colega em cena sem se antecipar. Vai precisar exercer o autocontrole, no sentido de não ceder a esse impulso de violência, no caso, e permitir que a criatividade flua livremente, para somente então ele conseguir agir de outra forma e trazer uma outra solução para a cena. Percebe como nesses 5 minutinhos de improvisação ele gerou uma série de estímulos diferentes em que a percepção sobre si era necessária? E pode ser assim na vida real, quando ele estiver lá na escola, numa situação em que normalmente ele resolveria com violência, os mesmos estímulos podem ser acionados. Pode fazer ele perceber o corpo, os pensamentos, os desejos, exercer o autocontrole lá na vida real e buscar uma outra solução. Quem sabe? Pode ser. O fato é que existem diferentes conceitos sobre o autoconhecimento. Mas por que será que eu escolhi falar sobre autoconhecimento no sentido de comportamento? Porque o comportamento é o conjunto de ações e reações de um indivíduo ao ambiente que ele está inserido.
é físico, está no corpo. Teatro é corpo e nós precisamos entender esse corpo, no caso, envolvendo a voz, os pensamentos, as emoções. Teatro é ação e estas ações são percebidas pelo público e nós poderíamos até brincar com o público sendo a nossa comunidade verbal, a comunidade verbal do ator. Afinal, é o público que reconhece os comportamentos do personagem, questiona, faz ele pensar nas questões existenciais, aprimorar as técnicas, enfim. O instrumento de trabalho do ator é o corpo. E para dar vida a outra persona, para dar vida a um personagem, é importante que o ator se conheça, que ele saiba os seus limites, as suas dificuldades, que ele entenda as suas emoções, como o seu corpo funciona, como ele reage a diferentes estímulos. O ator precisa estar em investigação, em observação de si na forma física e psicológica, para que ele possa acessar esses recursos em cena quando for necessário. E para desenvolver a arte da atuação é necessário treinamento. E o treinamento do ator busca desafiá-lo, tirá-lo da zona de conforto para que ele possa reconhecer os seus limites e ultrapassá-los, quebrar barreiras, quebrar resistências pessoais e ampliar a capacidade. Durante esse processo, diferentes técnicas vão sendo desenvolvidas, mas não por conta de um espetáculo, mas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. O treinamento do ator ele é feito em grupo, normalmente é feito em grupo, mas ele é um trabalho individual e é para a vida toda, assim como o autoconhecimento, né? Konstantin Stanislavski, ator, diretor e teórico russo mundialmente conhecido pelo seu sistema de atuação, foi um dos primeiros a desenvolver a ideia do trabalho do ator como sendo um trabalho sobre si mesmo. Ele disse em um de seus livros o seguinte: o ator deve trabalhar a vida inteira, cultivar o seu espírito, treinar sistematicamente os seus dons, desenvolver o seu caráter, jamais deverá desesperar e nunca renunciar a este objetivo primordial: amar a sua arte com todas as forças e amá-la sem egoísmo. Esse conselho do Stanis aos atores poderia facilmente ser relacionado à vida fora dos palcos, né? E se a gente pedisse uma autorização aqui para trocar algumas palavrinhas? Acompanha comigo. Você deve trabalhar a vida inteira em busca do autoconhecimento, cultivar o seu espírito, que podemos chamar de mente, treinar sistematicamente os seus dons, desenvolver o seu caráter, jamais desesperar e nunca renunciar a este objetivo primordial: ser você mesmo. Uma vez eu ouvi a seguinte frase: o teatro é o lugar que tu pode ser quem quiser, dar vida ao personagem que quiser, mas é principalmente o lugar que te dá liberdade para você ser você mesmo. E para ser você mesmo, precisa se conhecer. Concorda? Então deixa o teu comentário aqui para mim sobre esse vídeo, conta para mim como o teatro te ajudou no autoconhecimento, se ele te traz essa sensação de liberdade. E se gostou do conteúdo, salva, deixa teu like e compartilha. E para quem está chegando hoje, o meu nome é Bianca Flores, eu sou arte educadora há 15 anos, responsável pela Casulo Produções, graduada em teatro, licenciatura através da UERGS e pós-graduada em arte terapia pela FAVENE. Esse foi o segundo vídeo da série Benefícios das Oficinas de Teatro. Nos vemos no próximo vídeo? Espero vocês!